Olá, crianças! É sempre uma alegria poder estar aqui com vocês, sabia? Assim a gente mata um pouquinho da saudade. Hoje nós vamos falar da lição 9. Jesus tem autoridade sobre a natureza. Antes disso, a gente vai orar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós até agora, né? Vamos orar? Deus, muito obrigada por mais esse momento, Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas vidas com a tua graça, com o teu amor. Abre, Senhor, os nossos corações para que possamos compreender a tua palavra e falar de forma perfeita para os demais, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus por mais esse momento. Amém. Crianças, hoje eu vou contar uma história para vocês, né? Depois a gente conversa sobre a história. Vamos lá? Então é assim, ó. A história é uma viagem de barco depois de um dia de trabalho. Aquele havia sido um dia de trabalho duro para Jesus e os seus discípulos. Eles estavam próximos do lago da Galileia, atendendo uma multidão de pessoas carentes de ouvir a mensagem do reino de Deus e receber alívio para a cura de seus males. Após um dia árduo de trabalho, surge o cansaço, a vontade de voltar para casa e repor as energias. No entanto, já no finalzinho da tarde, Jesus ainda pede aos seus companheiros que sigam com ele de barco até o outro lado do lago. Todos entraram no barco e se acomodaram. Jesus procurou um lugar na parte de trás, sentou-se e acomodou a cabeça numa almofada. O céu estava limpo, indicando que teriam uma viagem muito tranquila. Mas, de repente, a brisa suave se transformou num vento muito forte, que provocou a agitação do mar. Os discípulos foram tomados por pavor e medo. O medo tomou conta dos seus corações. Eles estavam apavorados, pois não conseguiram controlar o barco, que já estava quase cheio de água. Jesus, que dormia tranquilamente no fundo do barco, foi acordado de forma brusca, com os gritos desesperados dos discípulos: Mestre, mestre, vamos morrer! Apesar da presença do mestre naquele barco, a fé estava abalada. Mas Jesus se levanta e ordena ao vento e ao mar: Silêncio, fiquem quietos. E, imediatamente, o vento aquietou-se. Tudo voltou ao seu estado de calmaria. Mas o medo ainda estava estampado no rosto dos discípulos, que foram repreendidos por Jesus pela falta de fé que eles demonstraram. Com esse milagre, Jesus revela aos discípulos que tem poder também sobre a natureza. Admirados, eles diziam uns aos outros: Que homem é esse que manda até no vento e nas ondas? Que homem é esse? Esse homem é o nosso Senhor Jesus, crianças, né? Ele disse aos discípulos que eles não deviam ter medo, né? Mas a gente às vezes sente medo, sim. Então é assim, no começo do ano, a gente entrou no nosso barco de 2020, tava uma calmaria, né? Tava tudo bem. De repente, no mês de março, a gente foi surpreendido por uma ventania. A ventania dessa pandemia que a gente está vivendo agora. Então, todo mundo teve que ficar em casa, né, dentro do seu barquinho, e a ventania continuou. Mas Jesus repreendeu os discípulos porque eles estavam com medo e porque lhes faltou a fé. Às vezes, a gente tem a nossa fé abalada, às vezes a gente sente medo, sim. E a gente pode sentir medo, né? Mas a gente tem o nosso mestre a quem a gente pode recorrer.
Então, mesmo com medo, a gente não pode esmurecer na nossa fé, a gente não pode perder a nossa fé, né? Então, o que nós vamos fazer nos nossos barcos é pedir ao Senhor Jesus todos os dias, né, que Ele acalme a ventania que tem acontecido em nossas vidas, no nosso país, né? De repente nós precisamos ficar nos nossos barcos, não podemos mais ir para a igreja. Então é assim, esse é o momento da gente, apesar do medo, né, apesar da nossa fé abalada, a gente continuar conversando, clamando, né, pedindo ao Senhor Jesus que Ele acalme essa ventania, né? E eu tenho certeza que assim como o barco dos discípulos, né, onde estava também o Senhor Jesus, se acalmou, né? Assim como o barco passou a navegar normalmente, né? O mar se acalmou, o vento se acalmou. A ventania que nós estamos passando também, eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai acalmar. Basta a gente colocar nossa fé em ação, orar, né? E pedir a ajuda de Jesus para que a gente consiga, né? Se manter firme no nosso barco até que passe essa ventania, ok? Então, é assim. Essa era a história que eu queria contar para vocês e depois fazer um paralelo, né, uma comparação com o que a gente está vivendo, né? A gente tem sentido medo, às vezes a nossa fé ela fica abalada, né? Mas a gente não pode desanimar porque a gente tem um mestre que até o vento e o mar obedecem a ele. Então a gente tem que pedir para ele para nos ajudar na nossa navegação com o nosso barco, que nesse momento está em meio à ventania, mas com certeza, no momento certo, ele vai dizer para essa ventania: para, ela vai parar, e aí, como diz a história, tudo vai voltar ao seu estado de calmaria, né? E com certeza a gente vai ter aprendido uma grande lição de não desistir da nossa fé, entendeu? Espero que vocês tenham gostado da história. E eu queria dizer aqui para vocês que a gente fica muito, muito, muito feliz quando vocês mandam suas lições, né? Com todo carinho, dedicação que vocês fazem essas lições. Eu descobri essa semana que tem até uma amiguinha que ela aproveita a lição para falar de Jesus para a família, né? Ela pega a lição assim que as tias deixam aqui gravada esses comentários, essas histórias, e conversa com a família sobre isso. Olha que bênção do Senhor, né? Então façam isso, compartilhem com suas famílias, compartilhem com as pessoas de casa, porque todos estamos no mesmo barco, né? Então compartilhem com as famílias que a gente pode ter medo, que a gente às vezes fracassa não, né? Mas dá uma esmorecida na nossa fé, mas o que a gente não pode é desistir, porque com certeza o Senhor Jesus vai controlar essa ventania, porque Ele tem poder sobre a natureza, como diz o título da nossa lição, tá bom? Esperamos em Deus que no momento certo cesse essa ventania e que a gente possa voltar a nos encontrar. Mas enquanto isso, vamos fazendo por aqui, vamos fazendo as nossas tarefas, falando de Jesus para os nossos familiares, para as pessoas que estão no nosso barco, ok? E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode chamar a gente aqui que a gente ajuda. Se alguém quiser contar uma historinha também, quando vier trazer a lição, pode trazer. Tudo que vocês quiserem mandar para a gente de vídeo, de versículo, de atividade, será muito bem-vindo, tá bom? Deus abençoe vocês, os seus familiares, né? E que nós tenhamos fé para superar essa ventania, tá bom? Beijo grande e fiquem com Deus.